Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. É um privilégio estar aqui para dar continuidade a essas devocionais, aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar essa continuidade e nós vamos dar uma percorrida aí, percorrer um período de mais ou menos aí 500 anos. Tudo bem que nós não vamos poder tirar todos os princípios, as lições que acontecem nesse período, né, que a gente vai estudar, mas a gente pode pescar uma ou outra, um princípio, uma lição, nesse pouco tempo que a gente tem de devocional, de estudo da Palavra de Deus. Mas antes de dar continuidade a isso, eu queria lembrar que na semana passada, entre muitas lições, várias lições que o Kevin trouxe para a gente na sua mensagem, ele terminou praticamente a mensagem, no finalzinho ali do vídeo, ele falou sobre Esaú, né, e nos trouxe um versículo que realmente fala muito aos nossos corações. Eu gostaria de lembrar ele, para quem não assistiu, eu incentivo a assistir, e eu queria, para dar continuidade, só relembrar aquele versículo que é muito importante. Está em 1 Samuel 15, 22. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ali estava falando em relação à desobediência de Saul. Então, a gente ali aprendeu que a obediência é melhor do que o sacrifício. Eu queria orar com vocês primeiro, antes de dar essa continuidade. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de dificuldade. Que nós nunca esqueçamos disso, Senhor. Que apesar de passarmos às vezes por aflições, passarmos por dificuldades, temos um Deus que se preocupa conosco e está conosco em todos os momentos. Em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Então, dando continuidade, pegando esse gancho, né, porque Saul, quando ele deixa de ser rei, quando ele morre, Davi assume, e nesse tempo nós temos um reino unido, né? Nós temos apenas um rei, e é como chamado o Reino Unido. E depois de Davi, né, assume Salomão, também o Reino Unido. Mas depois de Salomão, quando assume Roboão também o seu filho, aí é que a coisa pega, porque aí tem a divisão de reinos, para 2 reinos, e aí começam vários problemas, várias dificuldades, distanciamentos, e o povo e os reis fazendo coisas que não agradavam a Deus, e ídolos, adorando outros deuses, e o reino do norte, o reino do sul. Então aí uma confusão. Nessa época aparecem os profetas que têm a incumbência, né, de falar com o povo, para advertir o povo, advertir os reis, para ver se tragam eles novamente para Deus. Mas eles vão e voltam, se arrependem, não, e fica essa situação durante muitos anos, até culminar quando eles são dominados pelos babilônios. Então é um período que a gente pode tirar várias lições, apesar de ter acontecido há tanto tempo com outro povo, uma outra cultura. A gente pode tirar princípios e lições que para a nossa vida de hoje, no século 21, 2021,
e a gente pode aprender muito e não cometer os mesmos erros que aqueles cometeram naquela época. E então a gente começa, né, falando de Davi, porque foi falado de Saul, e Davi assume como rei, e eu estou para dizer que todos, ou eu diria que uma grande parte da população mundial já ouviu falar do rei Davi. Provavelmente, não sei se todos, não posso afirmar isso, mas o embate de Davi e Golias é conhecido no mundo inteiro. E talvez as pessoas não conheçam a história toda de Davi, mas com certeza conhecem essa história de Davi e Golias, em que Davi foi um rei extraordinário, foi um rei que conquistou muitas coisas, um rei que fez a vontade de Deus, e inclusive na palavra de Deus, né, lá em 1 Samuel 13:14, se refere a Davi como um homem segundo o coração de Deus. E aí pode vir uma pergunta, alguém pode perguntar, mas como assim? Quem conhece a história de Davi, a história toda, sabe que ele não era perfeito e cometeu uma coisa muito feia, né, que é bem emblemática na sua vida. E alguém pode perguntar, mas como assim um homem em coração de Deus e faz uma coisa dessa? Para essa coisa que eu estou querendo me referir é a questão que aconteceu com Batseba, e que Davi, para relembrar a história, nessa época dessa época de Davi, os reis, na primavera, os reis iam nas batalhas participar das guerras. E Davi, por algum motivo, não foi, mandou, né, Joabe, né, no lugar dele. E ficou no palácio, sem fazer nada, né, daquele jeito e tal. E a palavra de Deus que numa tarde, ele acorda, numa tarde, e ele vai lá para a sacada e vê essa moça bonita e cobiça ela. Ele procura saber dela, e ele fica sabendo que ela é casada com Urias, e mesmo assim ele comete adultério e vai lá e dorme com ela. Ela engravida, e Davi tenta de alguma forma enganar Urias, tentar fazer com que ele também durma com ela para não parecer que é filho dele. Urias não vai, e aí ele tenta 2 vezes isso, e aí ele coloca Urias na frente da batalha para que Urias morra na batalha, né? Ele praticamente mandou matar Urias. E então ele é confrontado pelo profeta Natan, e Davi reconhece o seu erro. Então, Davi foi um rei extraordinário, mas teve não só esse, mas esse foi um erro bem forte, e nós podemos tirar algumas lições em relação a isso. Talvez você já ouviu essa história, mas fala assim, mas poxa, Saul cometeu erro, Davi cometeu erro, e aí? Então, tem 2 diferenças nessa história. Davi, quando ele erra, ele não é perfeito, nós não somos perfeitos, nós também erramos. Davi erra, ele é confrontado do erro, e ele se arrepende legitimamente, de verdade. Ele não tenta dar voltas, ele não tenta justificar, ele reconhece que errou diante de Deus e sabe que o que ele fez foi coisa feia, e ele se arrepende de verdade. Essa é uma das coisas. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele sabe que nós vamos errar, porque nós somos pecadores, mas que nós precisamos ter um coração de arrependimento e colocar os nossos erros diante dele. E a segunda coisa é que, e só para lembrar, diferente de Saul, que não se arrependeu daquilo que ele tinha feito. E a segunda coisa é que
Davi, mesmo errando, ele sempre teve o seu coração voltado para Deus. Davi nunca se voltou para outros deuses. Davi sempre reconheceu o seu Deus como seu Senhor e sempre teve esse coração voltado para Deus. E é o que nós também devemos ter, porque muitas vezes nós colocamos outras coisas como prioridade nas nossas vidas e esquecemos que Deus é que tem que ser prioridade nas nossas vidas. Davi é diferente de Salomão, que nós vamos ver logo em seguida, que deixa outras coisas, deixou Deus em, sei lá, em que posição na vida dele. Mas Salomão foi conduzido a amar, digamos, menos ou dar prioridade para outras coisas e deixar Deus de lado. Então, pegando esse gancho que Davi reconhece o erro, Davi tem o seu coração para Deus, e depois que Davi termina o seu mandato e passa para Salomão, Salomão assume, e Salomão, quase todo mundo também conhece, Salomão, um homem sábio, Deus perguntou para ele em sonho o que ele gostaria, o que ele quisesse pedir, ele poderia pedir, que Deus daria. Aí eu fiquei pensando, poxa, ele podia pedir qualquer coisa. E não seria errado, porque Deus falou, o que você quiser eu te dou. O que você pediu eu te dou. Então ele podia ter pedido sim, fama, podia ter pedido riqueza, e não estaria errado. Mas Salomão pede discernimento para governar aquele povo. Ele pede realmente como distinguir o bem do mal. E Deus se agrada disso, e Deus dá a ele não só essa sabedoria, mas dá também a riqueza e a fama que ele não pediu. E como também Salomão não é uma pessoa perfeita, ele foi induzido pelas muitas mulheres que ele casou, concubinas, a se voltar para outros deuses. Esqueceu do Deus que ele realmente tinha pedido essa sabedoria. Não esqueceu totalmente, mas acabou dividindo as atenções e acabou deixando Deus de lado. E também não amava, o seu próximo, porque apesar de ter sido um grande administrador, até porque ele recebeu essa sabedoria de Deus, ele, para manter aquela vida que ele estava vivendo, ele aumentou o imposto, ele forçou o povo a trabalhos, e o povo não estava muito contente com a administração dele. Então ele não pensou no seu próximo, e sim deixou o povo realmente com dificuldade. E aí a gente não vai ter o mesmo problema de Salomão, mas nós podemos colocar outras coisas na frente como prioridade nas nossas vidas. Nós podemos colocar, por exemplo, trabalho. Nós podemos colocar, por exemplo, estudo. Nós podemos até trabalho na igreja. Nós podemos colocar isso em primeiro lugar ou na frente de Deus, esquecendo de que é Deus que nos dá tudo isso. Então, esses ídolos, esses deuses que nós colocamos em nossas vidas, pode ser até família que Deus nos deu. Então a gente precisa realmente tomar cuidado quando a gente coloca coisas na nossa vida que Deus deu, na verdade, para nós como presente. E a gente coloca aquilo como Deus, aquilo como ídolo, e na frente de Deus como prioridade. Depois de Salomão, vem o filho dele, Roboão. E aí que a coisa pega. Porque Roboão assume e o povo ia proclamar ele como rei
e pedir a ele que diminuísse a carga que Salomão tinha deixado. E aí Roboão, ao invés de pegar e pedir alguns conselhos de pessoas experientes, de pessoas que conheciam um pouquinho mais sobre isso, ele resolve ouvir os seus amigos, jovens, inexperientes. Não, o problema não é que eles eram jovens, o problema é que eram inexperientes e não sabiam dar os conselhos corretos. E isso me lembra de um filme que eu assisti, Robin Hood, não o antigo, mas o mais recente, em que o rei também assume, porque o irmão faleceu em batalha, e ele assume, e uma das primeiras coisas que ele faz é dispensar um conselheiro já antigo, fiel ao reinado, e ele começa a ouvir uma pessoa mais jovem, com outras ideias, e no final das contas, no final, ele era um traidor e quase colocou o reino, quase perdeu o reino por causa disso, numa batalha. E não sei se eles se inspiraram aqui em Roboão, mas é bem parecida a história. E quando ele faz isso, né, quando o Roboão ele aumenta essa carga, então aí divide totalmente o reino em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. E aí Roboão fica ali na parte no sul, em Judá, né? E Jeroboão fica no norte, Israel, fica reinando ali em Israel. Então, e aí começa, depois deles, o reino do norte, só reis que não queriam saber de Deus, só reis maus que não faziam coisas que agradavam a Deus. No reino do sul, alguns ainda faziam a vontade de Deus, mas tinha alguns também que não faziam. E aí o povo se distanciava, idolatravam outros deuses. No reino do norte, chegaram a adorar Baal. Tem a história de Elias, que Elias vai lá e provoca o Deus de Baal, lá, os profetas de Baal, e ali as pessoas reconhecem Deus como Senhor. Então, mas acontecem essas coisas, eles reconhecem, mas depois voltam de novo a se distanciar, a adorar outros deuses. E todo esse tempo acontecendo isso, e Deus levantando profetas para mostrar ao povo, mostrar aos reis que eles estão no caminho errado e que o fim disso é que eles vão ser dominados por outros povos. E nessa história toda, eu queria destacar um profeta de Oséias. Eu queria destacar Oséias, não só, não a vida toda de Oséias, mas um trechinho de Oséias que é muito importante. O texto de Oséias 6:6 diz assim: pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Vai realmente um pouco em relação àquele texto que nós lemos no começo desse vídeo. Pois desejo misericórdia e não sacrifício. A história de Oséias é impressionante. A lição que aprendemos com esse profeta serve para os dias de hoje. E é tão incrível que um acontecimento, uma vida de uma pessoa há tanto tempo atrás, uma coisa que ele passou, ela serve como lição para um povo que está reagindo, que está fazendo, que está lidando com Deus de uma forma errada. A vida desse profeta serve para mostrar para esse povo o que eles estão fazendo em relação a Deus. E a vida desse profeta serve também para nós,
como nós lidamos com Deus, como nós agimos com Deus, o que nós fazemos com Deus, né? E diferentemente de Amós, que foi também um profeta, que Deus fala para ele ir diretamente lá para o povo. E vá e profetiza. Profetiza a Israel. Na vida de Oséias, Deus mostra através da vida dele, do sofrimento. E Deus diz, vá, trate novamente com amor sua mulher. E passando um pouquinho adiante, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Isso está em Oséias 3:1. A mulher de Oséias era adúltera, prostituta. E Deus fala para ele ir lá e amar ela. E amar como o Senhor ama os israelitas, que estavam fazendo a mesma coisa, traindo esse Deus que o ama. E quantas vezes nós não traímos a Deus? Quantas vezes nós colocamos coisas, como eu falei anteriormente, na frente, como prioridade? Nós traímos esse nosso Deus, nós cometemos adultério, nós traímos esse nosso Deus que nos ama independentemente das nossas ações. Ele continua nos amando, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros. E não é para a gente ficar feliz ou achar que podemos fazer o que a gente quiser, mas nossa infidelidade não muda esse amor de Deus por nós. Isso eu não sei nem como falar isso, porque mesmo sabendo que eu vou errar, que eu vou pecar contra Deus, que eu vou deixar Ele triste, que eu vou virar as costas para Ele, e eu sei que Ele vai continuar me amando, mesmo assim de braços abertos. É algo muito incrível, é algo grandioso, e que a gente tem que se esforçar para fazer a vontade dele sempre, porque ninguém é como Deus, ninguém nos ama dessa forma, mesmo a gente afrontando a esse nosso Deus. E outra coisa nesse texto, nessa lição de hoje, que a gente pode tirar, que serve muito para os dias de hoje aqui no Brasil, é uma coisa bem legal, que devemos destacar nesse período. Teve um período que a igreja e o Estado, um cooperando com o outro, as coisas funcionam. Na época de Josias foi um rei que assumiu com 8 anos de idade. E um parênteses aqui, eu já falei isso uma vez para os adolescentes, idade não é desculpa para não fazer a vontade de Deus. Nós temos alguns exemplos. O próprio Davi, quando foi ungido, era um garotinho. Josias, ele assumiu o reino com 8 anos de idade e nem por isso fez coisas erradas, e ele foi um dos reis que agradou a Deus na sua forma de agir. E nessa época, Josias, ele fez a parte dele como rei, e o profeta fez a parte dele como profeta. Enquanto cada um fazia para aquilo que foi chamado. E acho que para os dias de hoje serve muito, muito para os dias de hoje. A igreja não tem que se envolver com o Estado. O Estado não tem que se envolver com a igreja. Então, nós, como povo de Deus, devemos fazer o papel de povo de Deus. Política faz política. E o povo de Deus faz o que o povo de Deus foi chamado para fazer. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente conhece como está. E para finalizar, nessa corrida, nesses 500 anos, depois de tantos pecados, tanto distanciamento de Deus, tantos ídolos, tantos deuses indo, vai e volta, e reis que faziam coisas más, o povo estava cego, o povo
não enxergava que eles podiam ser dominados por outros povos. Não lembro se foi um professor que falou, mas esse povo não achava, por ser povo de Deus, apesar de não fazer sempre a vontade de Deus, esse povo achava que nunca ia ser dominado por outros povos. Afinal, nós somos o povo de Deus. E então eles não acreditavam que isso podia acontecer com eles. E só que os profetas avisavam. Os profetas avisavam onde eles iam chegar se eles continuassem naquele caminho. Mas eles continuavam. E eu queria terminar justamente nessa época em que, depois de tantos erros, tantos pecados, eles são dominados. O povo do norte já tinha sido dominado, já tinha sumido, já tinha problema. E aí o povo agora do sul é dominado pelos babilônios. E aí a gente não sabe, né? A gente não sei como, a gente aqui no Brasil, podemos dizer assim, acho que nós não conseguimos imaginar o que é ser dominado por um povo totalmente estranho, diferente e não ter liberdade para fazer as coisas e não ter esperança pro dia de amanhã. O que vai acontecer? Eu estou sendo dominado, eu posso ser morto, eu posso ser escravo, e então a gente não passou por isso, né? Então a gente precisa fazer um exercício de o que aquele povo sentiu, que era o povo de Deus, né? Que tinham passado por um momento tão bom, né? Na época de Salomão eles tiveram progresso, tudo. Então foi o ápice, né, daquela época. E agora esse povo está sendo escravo, está sendo dominado por um outro povo, inclusive idólatra, né? Então, eu não consigo imaginar. Mas consigo imaginar que muitas vezes a gente perde a esperança quando acontecem coisas na nossa vida. Acontecem, ou não acontecem, né? As coisas. Pode ser perda de um emprego, né? Ou pode ser fome, pode ser muitas coisas. Pode ser, que a gente tem expectativas e não acontecem, né? E então, muitas pessoas, talvez você conheça alguma pessoa que não tem uma esperança, não acredita que pode melhorar a vida. Não é não é a mesma situação, mas pode ser o mesmo sentimento de falta de esperança ou falta de expectativa. E eu queria terminar com um texto que é para aquela época, que é para aquele contexto, mas ele tem princípios que são para a vida toda, para qualquer época, e que serve para nós hoje em dia também. E esse texto está em Lamentações 3, 21, 23, que diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Esse texto é bem conhecido, mas a gente precisa meditar nele. Porque também do que pode me dar esperança. Deus pode nos dar esperança. E essa parte é muito importante, porque graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Nós realmente erramos todos os dias, a gente vive cometendo erros, assim como Davi cometeu, assim como Salomão cometeu, assim como o povo de Israel cometeu. Nós também erramos em muitas coisas. E graças ao amor de Deus é que nós não somos consumidos. É graças a Ele que nós temos essa esperança.
É graças a Ele que nós estamos aqui, podendo meditar na Tua Palavra. Podemos ter essa liberdade de fazer esse vídeo, de estudar a Palavra dEle, de divulgar, de pregar, de fazer tantas coisas. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco, que Ele nos ama, nos perdoa, e para quem reconhece Ele como Senhor e Salvador, vai viver com Ele eternamente. Isso é uma certeza que nós podemos cravar, que nós podemos estar com Deus. Toda essa história mostra um povo que foi escolhido por Deus. Um povo que tinha tudo para ser um exemplo para a humanidade. E falhou com Deus. Quebrou a aliança. Adorou outros deuses. E nós hoje somos o povo escolhido. Nós hoje somos o povo de Deus. Que nós possamos ser diferente e sermos realmente bênção para os outros povos. Ser bênção para outras pessoas. Que as pessoas olhem para a nossa história e possam ver Cristo em nós. Possam ver esse Deus amoroso, bondoso e fiel. Queria terminar com uma oração e agradecendo pela oportunidade de poder estudar essa palavra. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe como somos falhos, como muitas vezes viramos as costas, e ajuda-nos, Senhor, a realmente reconhecer nossos erros, a nos arrepender de verdade, como Davi se arrependeu. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, como o Senhor nos ensinou. Seja feita a Sua vontade. Obrigado por esse momento que nós tivemos aqui. E que essa palavra possa realmente calar em nossos corações e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada membro da nossa igreja. Abençoa cada um, cada irmão. Abençoa, Senhor, a todos nós. E nos proteja de todo mal. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Aquele abraço, pessoal. Vamos agora para nossa reunião de oração. Espero você lá, hein? Vamos orar e vamos ter aquele tempo gostoso e agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós e também orar por aqueles motivos que nós podemos colocar diante dele. Tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.